Certo, só da agora em diante está gravando. Certo, eu vou dar uma olhada lá, Gabi. Eu só não entendi o seguinte, não dá para salvar o quê? Porque para enviar por e-mail, qual a diferença de enviar por e-mail e enviar no Moodle lá? A internet da Claro tá boa. Aparentemente tá boa. Estamos no módulo 4, né? Pessoal, todo mundo está conseguindo fazer a tarefa que eu deixei lá no ambiente para vocês? Você sabe que tem alguém entrando. Eu vou dar uma olhada lá, Gabi. E aí, qualquer coisa, como você mandou no e-mail, qualquer coisa, qualquer observação que tiver que fazer, eu te respondo lá no próprio e-mail. E eu até vi esse e-mail, só não consegui ler, mas eu vi que chegou o e-mail seu. Pessoal, me respondeu, vocês estão conseguindo fazer a tarefa? Está dando certo? Entenderam? Tem alguma dificuldade? Todo mundo aí já está empregado aí? Deixa eu abrir o ambiente aqui. Tá aqui, não consegui, encaminho de e-mail, depois... Eu tô saindo da fila agora. Ah, tá. Deixa eu colocar a frequência também, né? Forms. Opa, não é isso aqui, não. Eu já vou organizar aqui o formulário de frequência. Hoje o pessoal está demorando a chegar. É nosso tempo de espera. Não sei se o pessoal também deve estar com problema na internet, né? Chamada. Interessante que eu estou vendo aqui que a turma de vocês, de certa forma, não está muito presente nessa aula síncrona, né? Então, se vocês tiverem contato com o restante, não deixe de informar, né? Reforce com eles que essa aula síncrona conta como presença, com frequência, né? Ou seja, se chegar lá no final e começar a aparecer gente precisando querendo frequência,
eu vou vir conferir a frequência de quem está reclamando, de quem está pedindo, de quem está precisando, tá? Eu vou vir conferir aqui nas aulas síncronas. Se não tiver presença, normalmente não vou conseguir colaborar. A internet está muito ruim mesmo hoje, né? Eu estou fazendo aqui pela Claro, mas por enquanto ela está sobrevivendo. Né? Da Gigabyte está fora do ar aqui. Então vamos lá, deixa eu explicar direitinho o que eu quero na tarefa. Apesar que ninguém se manifestou aí com dificuldade nem nada, mas exceto a Gabi Silva, que manifestou que fez, mas que entregou via e-mail. Mas a questão é bem simples, aqui é onde vocês vão efetivar o uso da redação de texto e desenvolver um documento, né? Desenvolver um documento na ferramenta de trabalho aí, no Word ou no Docs, seja qual for o editor de texto que vocês estão usando. Cliquei no lugar errado aqui. Tá? O que eu quero aqui, o que eu coloquei aqui, foi um processo de recrutamento. Acredito que todos devam ter lido, devem ter lido aí. Deixa eu compartilhar a tela, ver se a internet me permite fazer esse compartilhamento aqui. Me confirme aí quando compartilhar, por favor. Aqui para mim já aparece que está compartilhando, para vocês está tudo ok? Sim, né? Yasmin está vendo a tela. E aqui, pessoal, eu coloquei o seguinte, ó, a gente já sabe, vocês já estão conseguindo fazer a edição de texto, né? Conseguir algumas. Lógico que tem que amadurecer muito ainda no uso da ferramenta, mas você já tem condição agora, né? Quem tá desenvolvendo tudo e tem condição de manipular um texto, editar, né? Criar um texto aí do zero, já conhece algumas técnicas aí da edição de texto. Então, a princípio, o que a gente tem para o trabalho é um recrutamento, né, para uma vaga. Eu fiz questão de colocar uma vaga dentro do perfil de vocês, até para vocês familiarizarem também e saber o que o mercado vai exigir de vocês lá na frente. Né? Então, o cenário aí, apesar de ser uma atividade simulada, mas o cenário é real, certo? Então, é uma vaga de emprego mesmo, e a primeira coisa que vocês têm que identificar é a diferença de um currículo e da carta de apresentação. E aí talvez você fale assim, professor, o senhor não ensinou a diferença de um para o outro, não faz parte da disciplina mesmo esse contexto. Eu coloquei por uma questão de que quando vocês chegarem no mercado de trabalho, será necessário saber essa diferença, certo? Todos aí pesquisaram a diferença? Conseguiram entender? Vocês estão muito caladinhos hoje, né? Os dedos de vocês não estão querendo falar muito hoje, não. Mas tá ok. Então, como eu sempre digo, eu entendo que o silêncio é assim. Então, todos vocês pesquisaram bastante. Então, com base na pesquisa no item anterior, ou seja, na diferença entre currículo e carta de apresentação, eu pedi para vocês elaborar um e o outro, ou seja, para fazer dois, né? Currículo vitae e uma carta de apresentação para você pleitear a vaga. Por que isso? Porque em alguns recrutamentos será necessário uma carta de apresentação e outros o pessoal pede um currículo e em alguns momentos vão ser necessários os dois. Tá? Aqui, a minha preocupação maior é no fluxo da manipulação, porque aqui no computador a gente muitas vezes tem que fazer uma coisa daqui, uma coisa dali, e você faz um pouquinho de cada coisa, né? E aqui, se vocês observarem, a tarefa é muito minuciosa no sentido de faz aqui, coloca ali na outra tela, pega na outra tela, tira o print, manda no e-mail tal, tira o print do e-mail. Então é um processo bem cheio de passos simples,
mas não é simplesmente faz o texto e manda, né? Faz o texto, envia, e é mais ou menos assim que funciona o recrutamento real, tá? Então você tem que enviar um e-mail com a carta de apresentação, ou seja, com os dois anexos, né? Com a carta e o currículo vitae, elaborados lá por você mesmo. Aí eu coloquei o meu e-mail aqui, né? Um deles aqui, você envia para esse e-mail aqui, roitier@roitier.com.br. Ou seja, você já fez o envio dos dois documentos. Nesse e-mail, você deve se atentar e elaborar um bom texto. Então, já vou considerar essa elaboração de texto quando eu abrir o e-mail roitier.com.br, né? E verificar o que você escreveu, se você já usou as técnicas de edição de texto também por e-mail, né, de forma que gere interesse do recrutador. Ou seja, quando você envia um e-mail com um anexo, né, por exemplo, eu envio um e-mail aqui, né, vou abrir a tela completa. Então, se porventura, vamos enviar um e-mail, vou enviar um e-mail para mim mesmo, né, enviar para um outro e-mail. Se eu envio um e-mail, vocês observem comigo que eu já deixei, ó, eu já pré-configurei uma assinatura de e-mail. Então, essa assinatura já fica salva, né? O próprio Gmail me permite salvar todos os editores de texto, seja online ou offline, igual Outlook, Thunderbird, qualquer editor de e-mail, né? Gerenciador de e-mail me permite fazer esse gerenciamento. O Gmail no celular, por exemplo, permite fazer isso. O Outlook no celular também permite fazer isso, que é uma assinatura de e-mail, que geralmente a gente faz ela bonitinha, organizadinha, onde ela contém informações que nos descreve, né? Que explica quem está enviando o e-mail. Se eu, digamos que eu quero enviar um anexo, vou enviar um anexo aqui, fazer anexar um documento aqui, um formulário de inscrição, né, de cadastro na extensão. Tem muita gente que vai enviar um e-mail desse aqui, você envia assim, ó, formulário. Pronto, aí ele envia um e-mail dessa forma. Certo? Enviei. Vou lá no e-mails enviados, você vai ver como é que o e-mail foi. Olha como é que o e-mail chegou. Chega um e-mail com assinatura e um anexo. Dependendo, com um assunto muito genérico, né? Não explica exatamente do que se trata. Esse tipo de mensagem, esse tipo de forma de enviar um documento, de utilizar essa redação, ela é muito vaga. Dessa forma aqui, estou conferindo aqui porque eu estou em um computador só, né? Essa forma de enviar, cadê? Essa forma de redigir uma mensagem aqui, ela é muito vaga e ela não gera muito interesse. Se você recebe uma carta, isso aqui é uma carta, né? Uma carta digital. Se você recebe uma carta e o assunto dela só está assim, formulário, e você vê que tem um formulário em anexo, imaginando que outros e-mails possam vir com a escrita um pouco melhor, vou pegar um exemplo aqui, do e-mail da AWS, que é uma academia que a gente tem. Olha como eles enviam, como eles nos enviam, né, um e-mail mais profissional. Né? Então aqui tem aqui, ó, bem-vindos à academia, né? Aí aqui está fazendo um cumprimento, bem-vindos à academia, e aí eu vou recebendo. É um e-mail, de certa forma, automático, que ele veio foi enviado automático, mas eu tenho uma estrutura muito bem definida aqui. Eu tenho um título, né, um assunto bem definido, que já me diz, ó, é as boas-vindas à academia, né? E tem aqui, aí tem, ou seja, tem que ir explicando, né, que a senha precisa ser alterada, que é o primeiro acesso, a sua senha precisa ser alterada logo lá no seu primeiro acesso, né? Na configuração da senha, um link, e aqui informando, né, informando que se a conta, se porventura a conta for reativada, não tem como relembrar sua senha, né? Você precisa, se você não lembrar a senha, você precisa trocar a senha, né? E dizendo para mim onde é que eu vou fazer o acesso. Mas vocês olharem aqui, ó, e aqui eu tenho um cumprimento. Aqui eu não tenho assinatura de e-mail, eu tenho simplesmente um cumprimento, ó, com sinceridade, né? Ele está querendo dizer aqui com sinceridade, ou seja, com gratidão, atenciosamente, abraços, ou seja qual for a forma de envio que você vai
seja qual for o tipo de cumprimento final que você vai fazer, ele aparece assim, né? E aqui está falando o time da academia, né? A equipe, a AWS Academy Team, né? A equipe da AWS aí. Tá? Então, são formas de você redigir, né? Formas de você trabalhar que vai te instruir, né? E que vai instruir o leitor da sua mensagem. Tá? Vocês estão me entendendo aí bem? Cadê o chat aqui? Vocês estão me compreendendo aí, sim ou não? Sim, né? Tá tranquilo. Se porventura o áudio ficar ruim, alguma coisa ficar ruim, eu cortei a câmera por conta de estar usando só a Claro e não ter certeza se a Claro vai suportar o batidão aí e tudo. Mas se ficar ruim, vocês me avisam. Tá? Então, voltando para cá. Então, a ideia é que você elabore um e-mail, né, de forma que ele gere esse interesse para o recrutador. Pense o seguinte, não é por muito falar que você vai ser ouvido, né? Então não é escrever no corpo do e-mail, nesse e-mail aqui, ó. Observe que esse e-mail da AWS vem com a personalização aqui em cima, mas é um e-mail muito objetivo, né? Uma mensagem muito objetiva. Vamos voltar aqui. Essa mensagem que está aqui, ó, é uma mensagem totalmente vaga, só está atenciosamente dizendo que sou eu, e qualquer pessoa habituada ao envio de mensagem profissional, ou seja, a pessoa que já está no mercado de trabalho, que é o caso de um recrutador, ele vai perceber que essa mensagem aqui é automática, ou seja, o cara não se deu o trabalho de escrever o e-mail, ele não se deu o trabalho de escrever a mensagem, de redigir a mensagem dele. Às vezes o seu currículo vai estar aqui e ele vai estar perfeito, muito bem elaborado, talvez você mesmo fez, ou outra pessoa com um pouco mais de experiência fez, te ajudou, te deu um suporte, talvez isso possa acontecer. Mas abrir essa mensagem aqui é a segunda etapa. Você tem que entender que abrir esse anexo é a segunda etapa. A primeira etapa está aqui. Por isso, eu solicitei para vocês esse envio. E a redação desse primeiro texto, ela tem que chamar a atenção, ela tem que ser interessante, ela tem que mostrar para o recrutador que você tem condição, né, que dentro do anexo que ele vai abrir, ele vai encontrar informações que vão complementar o que o texto está dizendo. Você não pode, por exemplo, iniciar o seu currículo aqui, mas você pode mostrar o entusiasmo em querer trabalhar na empresa aqui, né? Você já pode mostrar entusiasmo em querer participar do processo de recrutamento aqui, ou seja, a sua mensagem aqui ela tem que ser contundente, ela não pode se confundir com o anexo, ou seja, ela não pode passar, já dar as informações do anexo, mas ela pode e deve, né, transmitir informações para o leitor de forma que ele entenda que é necessário abrir o anexo, né, que é importante para mim, que sou recrutador nessa ideia, que abrir o seu anexo. Você tem que escrever dessa forma. E aí, alguns detalhes importantes nessa escrita aqui, por exemplo, é a questão de pontuação, né? Nesse caso que a caligrafia fica muito tranquila, né? Ninguém vai se preocupar com caligrafia aqui, mas tem muita gente que gosta de trocar a fonte, né? Então, cuidado com a troca de fonte, você não colocar uma fonte muito hilária e às vezes você transmitir uma informação que você não quer através de uma fonte. Tem gente que vem aqui e gosta de mudar a fonte da mensagem ou colocar algumas figurinhas e tudo mais. Tem que lembrar que nesse caso aqui, isso aqui não é um chat, não é nada. Isso aqui é um processo de recrutamento que precisa de uma mensagem mais formal, né? Que passe a mensagem, mas seja mais formal. Então, depois de enviar esse documento, né, escrevendo um texto que me faça interessar, que faça o recrutador interessar em abrir os anexos, aí eu pedi para tirar um print do e-mail enviado. Por quê? Porque eu preciso, né, eu preciso que o trabalho seja colocado no ambiente mudo, nesse ambiente aqui. Então, o processo é o quê? Enviei o e-mail, aí eu venho nessa tela aqui, dou um print nessa tela,
né? Faça um print da tela inteira, onde vai mostrar o e-mail aqui enviado. Se o seu texto for muito grande, você amplia a sua tela aí, ó, coloca a tela cheia para conseguir ver tudo, ou então, né, dá um zoom aí, ó, diminui o zoom, né? São recursos que a gente usa com facilidade, diminuir o zoom para conseguir sair tudo. Tá? Tire um print, de forma que esse print mostre os anexos, certo? E envie com conclusão da tarefa. Então, acho que até aqui ficou muito tranquilo, né? Apesar de ter um detalhezinho de faz o documento, faz a pesquisa, depois faz o documento conforme pesquisa, envia um e-mail com um texto interessante para o recrutador, faz um print do e-mail, né? E envia no ambiente mudo. Então, são 5 passos, mas eu acredito que vocês não tiveram dificuldade de fazer isso. Estou certo ou estou errado, pessoal? O silêncio diz que sim, né? Então, acredito que estou certo, que vocês não tiveram essa dificuldade. E aqui no e-mail não, né? No cenário aqui, mostra exatamente o que seria uma vaga, né? O que se pretende e requisitos, né? Requisitos, detalhes. E talvez aqui, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, vocês estão no primeiro mês praticamente do curso, nos primeiros meses do curso, né? Primeiro mês, não, mas nos primeiros meses. Então a gente está findando o primeiro trimestre dessa disciplina. Então, assim, a primeira etapa do curso vocês estão vencendo agora. Já dá para conhecer um pouco do que seria uma vaga, né? O que se quer. Então, nesse caso, ou é o curso que vocês têm, observe que essa aqui é uma vaga real, tá, gente? Então, ou é o curso que vocês estão acabando de fazer, ou então uma vivência, né? Aí fala que ou áreas afins, né? Ou vivência e atuação em indústrias. Então, assim, é uma vaga específica para vocês, disponibilidade para viagem, né? O que se valoriza, o que é interessante, por que eu estou abrindo essa parte aqui para poder discutir isso com vocês? Para vocês entenderem o seguinte, que o seu currículo, por melhor que seja, o melhor que seja, às vezes você vai chegar no final do ensino médio agora com uma desenvoltura muito bacana, com bastante informação para colocar no seu currículo, com eventos que você participou, com um estágio muito bem elaborado, às vezes cursos de extensão que você aproveitou para participar, e algumas experiências muito interessantes. Só que o que define como o seu currículo vai ser escrito não é só isso. O que define é a descrição da vaga. Por quê? Se você escreve o seu currículo pensando só em você, muitas vezes a sua informação que você tem não atende à vaga, né, os requisitos da vaga, a descrição da vaga. Então, por exemplo, aqui ó, ele pede responsável pela gestão de documentos ambientais, né, é o que a pessoa vai fazer, elaboração de laudos, programas de educação ambiental. Simples. Então, a pessoa vai ser responsável, né, responsável pela gestão de documentos ambientais, elaboração de laudos e programas de educação ambiental. Aí, às vezes, você fez um estágio num local onde você teve contato com a gestão de documentos ambientais, né, elaborou alguns laudos, mas você nunca participou de nada relacionado à educação ambiental, ou seja, a um treinamento, você nunca foi um educador. Você vai chegar aos 18 anos, termina o ensino médio, você nunca foi educador. E aqui está falando que você vai ser responsável por programas de educação ambiental. O que é interessante nesse caso aqui? Aí já é dica profissional mesmo, de como tentar atender essa demanda. De duas, uma. Ou você seja muito franco e diz que não tem essa característica, talvez você não precise escrever isso no currículo, eu não tenho isso, mas você deixa muito vago, deixa aberto lá que não tem, ou você imediatamente se matricula. Né? Às vezes você tem tempo para poder fazer um curso aí de algumas horas, de 5 horas, 6 horas, 8 horas.
se matricula num curso, faz um cursinho dessa natureza, ou pelo menos esteja matriculado, né, esteja matriculado num curso desse, onde quando você enviar o currículo, você vai colocar lá assim, ó, em, né, curso de instrutor, ou estou fazendo uma preparação para instrutor ambiental, e você coloca lá que está em curso, com previsão de término, indicando qual a previsão de término disso. Por quê? Porque se a vaga pede alguém que vai gerenciar, né, que será responsável por um programa de controle, um programa de educação ambiental, e você informa que você está se capacitando, né, nesse requisito, né, nesse item, a pessoa olha, vai falar assim, ó, o cara leu o currículo, leu, né, com atenção a descrição da vaga, e ele já está se preparando para nós, ele está se preparando para trabalhar conosco. Né? Assim como realizar acompanhamento e monitoramento ambiental, levantamento de aspectos e impactos ambientais, e você vai falar assim, eu não tenho muita habilidade com a questão de impactos ambientais. E você vai melhorar, ou seja, o que é a ideia do que eu estou falando para vocês? É que você tem que, de alguma forma, já ir se preparando, né? E no seu currículo, na sua carta de apresentação, tem que informar que você tem, ou você está pronto na vaga, ou que você está num processo de construção para essa vaga. Né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir fazer isso? É a redação de texto, é usando os editores de texto. Né? Por que eu estou falando do e-mail agora? Porque o e-mail é um editor de texto, né? É o meu editor específico de cartas, né? Então é um editor de texto que entra agora, né, nessa etapa. Então, a descrição da vaga é muito importante para você definir que tipo de currículo, ou seja, como vai ser esse currículo que você vai escrever. Muitas pessoas, muitas empresas exigem que você coloque lá a remuneração desejada. E aí exige que você coloque lá quanto você deseja ganhar. E aí a gente tem que ser condizente. Por exemplo, aqui está escrito a remuneração de R$ 2.300 a R$ 2.400. E você vai lá e coloca que quer ganhar R$ 4.000. Né? A empresa provavelmente vai olhar e falar assim, ele não se encaixa porque ele tem uma expectativa salarial muito maior do que o que a gente está planejando oferecer. Então esse é o tipo de funcionário que vai chegar na empresa, que ele aceita receber R$ 2.400 ou R$ 2.300, R$ 2.350, mas que com alguns meses começa a pressionar a empresa no sentido de aumentar, e a empresa vai ter que ou aumenta ou demite o funcionário porque não consegue atender a expectativa do funcionário. Então, fazer essa leitura, ou seja, entender essa comunicação é muito importante, né? E aqui tem alguns outros detalhes da vaga que é oferecido, né? O que a empresa oferece, o que a empresa dá como benefícios, que para vocês, acho que é só uma questão de informação mesmo, não vai alterar o texto de vocês. Eu acredito que não tem nada aqui que vai alterar o texto de vocês. A única dica, além dessa daqui que fica, né, e eu sei que talvez vocês vão falar para mim assim, poxa, a gente está no primeiro trimestre, como foi dito, está iniciando o curso agora, e já está falando, né, e já está falando sobre emprego e tudo mais. Mas vocês estão no curso profissionalizante. Então, como o curso é profissionalizante, a ideia é que vocês trabalhem no contexto profissional desde agora. Então, eu acredito que o pessoal da área técnica de vocês, lá do meio ambiente, o pessoal que dá a parte técnica direcionada ao meio ambiente mesmo, a parte do curso mesmo, que eles já também estão com essa pegada de orientar vocês no sentido de aprender, mas de saber como oferecer isso para o mercado de trabalho também. Tá? Então é importante, duas coisas que é muito importante. A compreensão, nesse caso de recrutamento, né? A compreensão do que a vaga espera de você, mas também a sua compreensão de como expor, de como se expor para a empresa e como mostrar o que você espera da empresa.
Mas lógico que você não pode esperar da empresa mais do que a empresa quer te oferecer, como é o exemplo da remuneração. Né? Você tem que ser bem consciente. Ó, se a remuneração vai até esse valor, lógico que no decorrer de 1.800, com o tempo, esse processo pode acontecer. O que não dá é para você chegar lá e querer negociar um salário que está escrito como descrição, o salário está aqui bem definido, que vai até 2.400, e você querer transformar isso num valor diferente já nesse processo de recrutamento, né? Já certamente você vai perder a vaga por causa disso. Eu vi alguma pergunta aqui. A única dificuldade minha foi achar as bordas no Word pelo celular. Não entendi que bordas que você fala. Deixa eu ver se eu tenho o Word aqui, que a gente vai tentando colaborar. Você fala Word. Eu também esqueci o nome, tipo umas margens. Você fala a regrinha que fica indicando o fim da página? Mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui no... Você fala isso aqui, por exemplo? É isso? Instalando o Word aqui no meu celular, porque eu descobri que o Word não. Opa, aqui ó. Deixa eu essa janelinha aqui. Tô perguntando se essa régua que tá aqui, ó, aqui superior, tá, ampliar um pouco, não vai dar certo. Essa régua que fica aqui, ó, que é o que indica o limite de onde você quer escrever, né? Então aqui você tem uma régua, seria a margem da folha. Agora, o final da folha está bem visível aí, né? Seria a margem mesmo, como você disse. Você quer tentar explicar melhor então, para eu poder tentar te ajudar? O meu instalando, né? Configurando o offline. Sei. Mas talvez. Peraí, pular por enquanto. Talvez o. Deixa eu ver aqui. Porque o editor é bem, né, no documento, deixa eu ver aqui. É porque o Word no, ele é bem diferente, ele é bem mais simplificado, né? Talvez nem tenha essa função aqui no celular. Eu teria que ver que, como eu disse para vocês, forma de caixa, eu acho quatro. É, eu entendi.
essa moldura, uma espécie de moldura. Apesar que não é uma coisa que se usa muito em textos profissionais, né? A gente usa mais quando vai fazer o Word como, né, como o Word Art, né? Aí se usam as molduras para formatar a página em si. Mas eu vou ter que revirar aqui. Eu estou olhando aqui no Word que eu acabei de instalar aqui agora, no celular. Mas isso, e Diogo, você está falando que fica em inserir, mas no computador, né? Porque no celular aqui não tem essa opção de inserir. Seja essa a maior dificuldade que ele vem chegando ainda. Mas essa seja a maior dificuldade que ele está encontrando. É o Albert, né? O Ezequiel que está. Quem é que botou o defeito que eu até me perdi. Vocês foram falando aí, cada um mostrando a dificuldade. Deixa eu. Vamos tentar aqui. Pelo celular aqui, eu acho que não tem essa formatação que eu tô querendo, não. Eu encontrei aqui no celular da fonte, né? Tem um layout aqui, que encontrei, ó. Imagem pesada, não, é tamanho. Se você quiser me mandar no fórum, para eu lembrar aqui de te responder, e eu tento encontrar aqui, né? Aqui no texto aqui, ó, eu tenho como desenhar o me dá algumas opções aqui. Me dá a página inicial, inserir. Aí quando ele me dá a opção de inserir, eu para a caixa de texto, né? Aí essa caixa de texto me permite editar. Então tem muitas opções aqui dentro. Ó, e eu estou com a caixa de texto e ele me permite fazer uma espécie de borda em volta dessa caixa. Não sei se é isso. Vamos lá, tentei na página inicial, estou na página. Mas no celular não tem borda. Excluir. Não, no celular não tem a opção de movimentar a borda. Tem a opção de layout, tem de orientação, tamanho, colunas, quebra. Na desenho aqui tem as ferramentas de desenho, espessura de tinta. Layout também não tem. É porque eu comentei com vocês, acho que na primeira aula, os editores de texto. É isso mesmo. Os editores de texto no celular, eles são editores assim para texto rápido, mais simples, né? Ele não é exatamente a substituir 100% o editor de texto, até pela questão de dinâmica da tela e tudo mais. Então, um editor de texto, você fazer um texto rápido, volta aqui, ele me permite fazer um texto e ler um texto, editar de forma bem simples mesmo, ele é bem intuitivo. Mas não dá para ter todas as opções do computador, até pelo tamanho da funcionalidade, né? Então, acredito que essa seja uma das. Ou não tem, ou ela está bem limitada. Às vezes tem que instalar um pacotinho a mais, né?
Ou talvez habilitar a conta paga aqui no caso, aqui no meu caso, por exemplo, eu não tenho a conta paga, que está dizendo que a conta paga custa R$ 36, né? E aí eu habilitei a conta gratuita aqui. Um desses R$ 36 é que eu tenho 1 TB de armazenamento e esses editores na versão premium. Se vocês olharem na versão premium, pagando, eu tenho a versão premium do Word. Então talvez não esteja escondida essa função que você quer aí, que foi mencionada, talvez ela esteja oculta para a versão paga, né? Infelizmente tem dessas coisas, limitações aí, isso faz parte desse problema. Não dá para ter certeza. Mas eu vou continuar pesquisando aqui, para eu lembrar, para eu poder tentar ajudar mais isso aí. Tranquilo? Pessoal, sobre a dinâmica do trabalho, uma dúvida aí, tem alguma coisa que vocês querem saber? Sim ou não? Eu já vou colocar a chamada de vocês, nosso horário está quase no fim. Eu tenho um hábito de considerar que a nossa aula acaba às 9, né? E ontem eu estava olhando, na realidade não é às 9 que ela acaba, né? É às 8h50, né? 7h55 até 8h50, se eu não estou enganado. Deveria ser isso, né? Vou colocar a chamada aqui para vocês já responderem, tá? Enquanto isso, eu vou aguardando se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida aqui desse finalzinho. Enquanto vocês respondem a chamada, aí a gente vai tirando a dúvida e quem for respondendo não tiver dúvida também está liberado, tá? Eu vou aproveitar e vou tirar o compartilhamento agora, tirar a apresentação. E a gente vai aguardando a chamada de vocês. Então, pessoal, até 9 horas eu estou aqui na sala, aguardando. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Fica mais 10 minutos aí, aguardando vocês aí. Vou tirar a gravação também. Daqui 2 minutos eu encerro a gravação. 8h50 eu encerro a gravação, que é onde encerra o nosso horário, tá? Eu estou vendo aqui que vocês já estão respondendo a chamada, então tá tudo ok. Vocês vão ficando em silêncio, né? Eu vou ficando na dúvida se vocês estão aí de fato ou não, né?